Oi. Meus irmãos, paz seja com todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui na cidade de Nova Serrana. Temos muitos amigos aqui, pastor Eduardo Freitas Alves, um grande amigo, um pai para mim. E quero deixar um beijo, pastor Eduardo, sua esposa, irmã Jaqueline, e agradecer ao convite da cantora Eliane Ramos e do seu esposo Eduardo, que fizeram o convite para estarmos aqui compartilhando um pouquinho, um pouquinho daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Nós estamos vivendo alguns dias que na verdade não deveria nos preocupar, mas nós andamos ansiosos. Algumas pessoas estão preocupadas e tem sido dias em que Deus tem levantado homens para que através dessa plataforma possa alcançar o seu coração, aquietar a sua alma. Então esses têm sido dias em que Deus tem mostrado que Ele não nos deixou só. Todas as vezes que uma crise se levanta é um sinal de um avivamento. Os maiores avivamentos aconteceram após grandes crises. Então Noé não constrói uma arca antes que o povo tivesse sido restabelecido ou o mundo tivesse sido restabelecido. Pelo contrário, Noé constrói uma arca no meio de uma loucura, e o povo estava perdido, sem sentido. E eu creio que Deus está nos levantando para construirmos coisas que estavam sendo destruídas. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando aos nossos corações através da palavra de Deus. Quero agradecer o convite, muito obrigado de coração. Que os céus abençoe vocês de forma maravilhosa. Antes de eu ler o texto bíblico, todas as vezes que nós encontramos em um ambiente profético, nós precisamos permitir com que Deus flua nesse lugar. Então, aonde você estiver, independente aonde você estiver agora, nós estamos longe, mas para Deus estamos perto. Eu não posso te ver fisicamente, você pode não me ver fisicamente, mas o Deus que está aqui também está presente aí. Existem coisas que Deus está fazendo para esses dias. Existem coisas que Deus está levantando para esse tempo. Existem coisas que Deus está marcando para essa era. E Deus está nos levantando com essa voz. Onde você estiver, entenda uma coisa. Você nunca vai falar de promessas sem antes falar de processos. Os processos são meios que Deus firma os fundamentos para você viver um propósito. Quem foge do processo se perde no propósito. Então Deus está alinhando você a um propósito, para que você possa desfrutar das poderosas e maravilhosas promessas. Eu quero ler um texto aqui de Gênesis capítulo 32, a partir do versículo de número 22. Vou ajeitar aqui porque é todo dia que você está com... Oh my God. Gênesis capítulo de número 32 e o versículo de número 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou ao val de Jaboque e tomou-lhes e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo quanto tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo ele que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa, da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste, com Deus e com os homens prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse-lhe: dai-me, peço-te saber o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu o sol, quando passou a Peniel, e manquejava
de sua coxa. Existem muitas coisas interessantes aqui. A princípio, a Bíblia vai mostrar a história de um homem chamado Jacó. Ele vai ser transformado em uma noite, porque somente Deus consegue fazer de dias comuns dias extraordinários. A Bíblia diz que Jacó, ele tem um irmão chamado Esaú. O texto diz que a sua mãe, que era estéril, Rebeca, ela está grávida de 2 filhos. Na verdade, ela não estava grávida de 2 filhos. Na verdade, ela estava grávida de 2 nações. Engraçado que ela era estéril, e estéril não gera. Então somente Deus pode colocar coisas em você que nunca esteve aí antes. Somente Deus faz você gerar em meio às crises. Somente Deus faz você gerar coisas que você nunca havia gerado antes. E aí é interessante que quando Jacó e Esaú estão dentro do ventre, há uma guerra lá dentro. Isso fala de pessoas que estão gerando algo e há guerras internas lá dentro. Batalhas internas lá dentro. Porque quando os dois estão lutando, a Bíblia diz que quando Esaú nasce, ele nasce na frente e Jacó segura o seu pé. Em outra tradução diz que segura o seu calcanhar. E todas as vezes que você segura o pé de alguém, isso só revela a sua posição, que você está atrás. O mais relevante é que não tem como gerar sem sentir dor. Deus não te dá anestesia naquilo que você está gerando. Pelo contrário, Deus permite você sentir dor exatamente para você valorizar aquilo que você está gerando. É melhor gerar na dor e criar no amor do que gerar no amor e criar na dor. Então Deus não vai te dar anestesia. Uma coisa muito relevante que eu tenho dito nesses dias é que Deus pode não te contar o processo, mas Ele te alinha um processo a um propósito. Quando Deus falou para José, Deus falou para José sobre o sol, falou para José sobre a lua, falou para José sobre as estrelas, falou para José sobre os feixes, mas não falou para José sobre a mulher de Potifar, não falou para José sobre cisterna, não falou para José sobre o padeiro, não falou para José sobre a cadeia. Então o fato de Deus não te falar sobre o processo não significa que Ele não esteja por trás disso. Você não tem que gostar do que Deus está fazendo hoje, você só precisa confiar no que Ele vai fazer amanhã. Talvez o seu nível de fé possa não estar enxergando o propósito, mas o seu nível de fé precisa te dar graça para você sobreviver e suportar o processo. Muitas pessoas se perderam no propósito porque fugiram do processo. Processo você não entende quando entra, processo você só entende quando sai. E outra coisa, Deus não vai cumprir uma promessa em você sem antes mudar algo em você. Entenda que você não pode mudar o céu, mas o céu pode mudar a terra. Quando Jacó ele cresce, vocês sabem sobre a bênção da primogenitura, sobre a bênção que Isaac deu a Jacó no lugar do seu irmão. Só que chegou um certo tempo que Deus tinha que fazer algo na vida de Jacó. E aí o texto diz que vai ser nesse lugar, no Val de Jaboque, o lugar de expurgar o que está dentro. É interessante que foi uma noite comum. O texto diz no versículo 22, e levantou-se naquela mesma noite. Então é impossível você querer uma mudança sem se posicionar para ela. Se você quer uma mudança, primeira coisa, você tem que se levantar. Guarda uma coisa no seu coração: todas as vezes que você muda a posição, Deus te dá uma nova direção. Você não pode construir algo para Deus sem que antes Deus construa algo em você. Para você ter uma ideia, alguém disse que para Noé construir a arca ele demorou 100 anos. Não foi Noé que demorou 100 anos para construir a arca. Foi Deus que precisou de 100 anos para construir um Noé. Então Jacó vai levantar de noite, porque quem quer mudança não precisa esperar o dia clarear. O texto diz que Jacó levantou naquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres, tomou as suas servas e os seus 11 filhos e passou no Val de Jaboque. É muito interessante isso aqui, porque quando Jacó levanta, ele está disposto a passar por esse lugar. Ele está disposto a passar por um lugar, e é esse lugar que Deus estava esperando Jacó para que mudasse ele. Então Deus está te aguardando em um lugar na qual Ele pode gerar uma mudança para você. Eu não sei qual é esse lugar, mas Deus já marcou esse lugar. E o interessante é que quando Jacó chega, o texto diz que no versículo 23, e tomou e os fez passar pelo ribeiro. Nós não estamos apenas esperando líderes que apontem nossos erros. Estamos esperando líderes que nos façam atravessar os ribeiros da vida. Entende? Se você guarda uma coisa, você jamais poderá liderar os outros se Deus não estiver liderando você. Você não pode dar uma direção para alguém se Deus não está dando uma direção para você. Entende? A mudança que Deus está dando para você hoje será a mudança que você pode alinhar alguém amanhã. Então Jacó levanta primeiro para depois levantar as pessoas que estão em sua volta. Eu acho lindo, Fernando, que antes de Deus
fazer algo do lado de fora, Deus tem que fazer algo do lado de dentro. E às vezes as pessoas querem que Deus mude. Guarda uma coisa: Deus não muda o ambiente sem antes mudar o habitante. Se você quer que Deus mude o ambiente, você precisa que Deus primeiro toque e mude o habitante. Porque na lei a mudança era de fora para dentro, mas na graça a mudança é de dentro para fora. Na lei o sacrifício subia para cobrir, na graça o sacrifício desceu para remover. Entende? Na lei era vários sacrifícios para vários pecados. Na graça foi um sacrifício para todos os pecados. Estou esquentando. Então, quando chegou no lugar da transformação, porque Deus sabe qual é o lugar que Ele te encontra, Deus sabe o lugar que te espera. E aí a Bíblia diz que quando Ele fez todo mundo passar, e tomou, Ele fez passar pelo ribeiro e passou tudo quanto tinha. Jacó, porém, ficou só. Na verdade, Deus não está permitindo você ficar só para você viver uma solidão. Deus está permitindo você ficar só exatamente para Ele te encontrar. Porque evolução não começa com aquilo que você ganha, evolução começa com aquilo que você deixa. Transição não tem nada a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Transição tem tudo a ver com aquilo que você está disposto a deixar. Lembra da mulher de Ló, quando ela sai da cidade? É uma tortura isso, porque a mulher de Ló saiu da cidade, mas a cidade não saiu da mulher de Ló. É um problema quando você está indo para o novo, mas carregando coisas velhas. Você nunca vai desfrutar de algo novo enquanto você não desconectar do velho. É interessante que o primeiro milagre da graça, Fernando, Jesus vai transformar a água em vinho, porque o primeiro vinho havia acabado. E o primeiro vinho quem fez foi o homem. Então o vinho novo só começa quando o vinho velho termina. Então o que Deus está dizendo para nós nesses dias é: algumas coisas estão terminando para outras começarem. Não tem sido dias de nós edificarmos púlpitos, tem sido dia de nós erguermos altares. Porque púlpito é onde os homens sobem, mas altar é onde Deus desce. Deus está nos reformando por dentro, Deus está nos reconciliando novamente ao lugar secreto. Jacó ficou só. Então guarda uma coisa no seu coração: a maior mudança da sua vida não é quando você está no público, a maior mudança da sua vida é quando você está só. Deus não está permitindo você ficar sozinho para você experimentar uma solidão. Deus está permitindo você ficar só exatamente para Ele te encontrar. E é no encontro que você tem com Deus que as coisas começam a mudar. Oh meu Deus, Jacó encontrou com Isaac, Jacó encontrou com Labão, Jacó encontrou com Rebeca, Jacó encontrou com Esaú, Jacó encontrou com Raquel, Jacó encontrou com Lia e nunca foi mudado. Mas quando ele encontrou com esse varão, guarda uma coisa: o que ninguém conseguiu mudar a vida de Jacó em anos, em dias, em meses, Deus só precisa de uma noite. Eu não sei se você está me ouvindo, mas eu quero repetir isso: Deus só precisa de uma noite. Vou repetir mais uma vez: Deus só precisa de uma noite. Para tirar o povo do Egito, uma noite. Para matar o exército da Síria, os soldados, uma noite. Para manter o mar vermelho aberto, só precisou de uma noite. Para que os primogênitos do Egito fossem mortos, uma noite. E o mais relevante, que para Sansão arrancar os portão, uma noite. E o que Deus está dizendo é que possa ser essa noite, que Ele possa surpreender a sua noite de pesca. O que os discípulos não conseguiram pescar numa noite, Deus está dizendo: eu posso resolver isso para você agora. Porque você pode não saber onde estão os peixes, mas Jesus sabe onde está. Porque você pode construir o barco, você pode construir a estrutura, mas quem construiu os peixes foi Deus. Voltando para o texto. Então Jacó ficou só. E é nesse lugar só que Deus quer te encontrar. E o texto diz que um varão lutava com ele, até que a alva subiu. Isso é relevante, que você precisa aprender a guerrear, irmãos, até o ambiente clarear. Você precisa aprender a lutar até o ambiente mudar. Muitas pessoas estão assim assustadas porque eles não estão entendendo o que Deus está fazendo. Cara, você não tem que entender o que está acontecendo por fora. Primeiro você precisa entender o que está acontecendo por dentro. Senão você vai ter informações de fora, mas não vai ter a revelação do lado de dentro. E o que muda você não é o que vem de fora, o que muda você é o que sai de dentro. Entende? Então existem guerras que é particulares. Fala alguma coisa, igreja. Existe guerra que não será em público. Existe guerra que é você e Deus somente. Entende? Algumas pessoas estão prontas para guerrear guerras em públicos. Só que as maiores mudanças não começam em meio de plateias. As maiores mudanças não começam em meio a arquibancadas. As maiores mudanças começam quando você está só. Jacó achava que está só. Não existe solidão quando Deus está presente.
Não há espaço para solidão, não há espaço para depressão. Quando no ambiente que você está, Deus também está. Na verdade, Jacó não sabe, mas quando ele chega, Deus já está presente. Então vai haver o encontro entre um varão sem nome, meu Deus, e um Jacó que tem nome, mas não tem caráter, que tem nome, mas não tem vida, que tem nome, mas não tem postura. Então, olha que coisa, não é Jacó que sobe para mudar o varão, é o varão que desce para transformar Jacó. E o detalhe é, ele começa lutando, passando uma noite, a família não está vendo, os filhos não estão vendo, mas Deus está vendo. Então existem guerras que você pode não ter a torcida para te apoiar. Existem batalhas que as pessoas não vão estar lá para te aplaudir, mas tenha certeza, foi a maior vitória que Jacó teve, foi perder para aquele varão. Porque existem vitórias que só vêm após derrotas, e Deus só vai te ensinar a ganhar quando você aprender a perder. São coisas, são linguagens do reino. Jesus falou que melhor coisa é dar do que receber. Como assim? Na verdade, a população mundial prega que é melhor receber do que dar, mas a linguagem do reino não, é melhor dar do que receber. Por quê? Você só pode ter acesso à colheita quando você libera as sementes. Quando você perde aqui agora, você ganha lá na frente. Foi por isso que José não quis correr atrás da capa, quando a mulher tirou a capa dele. Porque ele entendeu, você pode arrancar o que eu tenho por fora, mas não pode tirar o que eu tenho por dentro. Então esse tem sido um dias de guerra. E agora engraçado, Jacó não está perto da família, mas está perto de um varão. Entende? E às vezes, quanto mais perto dos homens você está, mais longe de Deus você fica. E quanto mais perto de Deus você aproxima, mais longe dos homens você está. Mas o problema é que nós não conseguimos ficar longe dos homens. Nós queremos estar mais perto do público. E nesses últimos dias eu tenho dito que o inimigo, um dos maiores propósitos do inimigo é nos manter ocupado. Você já percebeu que quando você está muito ocupado, você não tem tempo para Deus? Você está ocupado, Você não tem tempo, você está tão na correria, faz isso hoje, faz isso amanhã, e quando chega o dia, termina e fala, eita, nem peguei na Bíblia hoje, porque você está tão envolvido com as coisas, com as suas coisas, e quando você envolve com as coisas de baixo, você perde as de cima. Mas quando você envolve com as coisas de cima, Deus te dá graça para você habilitar você a suportar e a resolver as de baixo. Ainda falando sobre guerra, algumas pessoas estão usando estratégias dos outros para vencer as suas próprias batalhas. Eu recebo autoridade dos céus para dizer para você nessa noite, existem armas que vai dar certo na minha vida e que não vai dar certo na sua. Você não tem que mudar a sua luta, você tem que mudar a sua forma de lutar. A sua forma de pensar vai mudar seu estilo de viver. Você não tem que mudar o ambiente, você tem que permitir que aquele que está no ambiente mude você. Irmão, guarda uma coisa, e guarda mesmo, se Deus mudar você, meu filho, Ele consegue mudar tudo. Porque você não pode mudar Deus em vários encontros, mas Deus só precisa de um encontro para transformar você de dentro para fora. O tecladista animou. Então, falando de guerra, vocês lembram quando Davi foi para a batalha? O pai de Davi deu pães para ele levar para os irmãos. Porque o fato de você não estar na guerra, isso não significa que você não pode alimentar quem está guerreando. O que nós estamos fazendo aqui hoje é trazendo pão para quem está em batalhas. O Davi disse, eu não estou guerreando, mas eu posso alimentar quem está guerreando. De repente eu não estou vivendo a sua guerra, mas eu estou trazendo um alimento para alimentar você, para você suportar todas elas. Agora é interessante, que quando Davi chegou, ele estava levando pão para os irmãos. Mas quando Golias se manifestou, Davi não deu pão para Golias, deu pedra. Davi deu pão para os irmãos e pedra para o gigante. Hoje mudou, tem muita gente dando pedra para os irmãos. Tem muita gente tacando pedra nos irmãos e dando pão para o gigante. E cuidado, porque o gigante que você está alimentando hoje pode ser o mesmo gigante que pode matar você amanhã. Olha que coisa linda. Davi pegou 5 pedras, mas usou só uma. Porque a questão não está na quantidade. Porque o que vai te habilitar não é quantas pedras você tem na mão, mas é a unção que está na sua cabeça. Você pode ter muitas armas, mas se você não tiver o que é do céu, meu filho, você não consegue vencer nenhuma batalha. O que é relevante é que Davi tem 5 pedras nas mãos. E aí quando você vai para o Novo Testamento, Jesus está no deserto e tem 5 pães na mão. 5 pedras na mão de Davi e 5 pães na mão de Jesus. E o cego Bartimeu, um dia Jesus estava passando, ele falou assim, Jesus, filho de Davi. Então o cego está afirmando que Jesus é o pai, e Davi é o pai, e está afirmando que Jesus é o filho. Jesus, filho de Davi, olha só. Então a pedra está na mão do pai e os pães estão na mão do filho. Davi é o pai e Jesus é o filho. E detalhe, a lei foi escrita na pedra. Se a lei foi escrita na pedra, a graça foi escrita no pão. Você não come pedra, você come pão.
Então aqui tem um mistério. Quando Davi foi lutar contra Golias, ele jogou a pedra por fora. Mas quando Jesus foi lutar contra a fome, ele jogou o pão por dentro. Então quando você muda a guerra, você muda armamento. Quando você muda de estação, você muda a roupagem. Quando você muda de dispensação, você muda o sacrifício. Na velha aliança o sacrifício era de baixo para cima, mas na nova aliança o sacrifício veio de cima para baixo. Não existe alguém que está me assistindo agora que não pode ser perdoado. Não existe alguém que esteja me assistindo agora que não possa ser tocado. Não importa onde você está, quem está nos tocando aqui pode tocar você aí também. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer para você que tudo que você precisa não está nas mãos dos homens. Tudo que você precisa está na mão do Filho do Homem. Gente, eu estou louco aqui. Entenda uma coisa, se você entender que o que você precisa está na mão de Deus, você vai parar de correr atrás da mão dos homens. Porque o cego vivia pedindo esmola, recebia esmola e nunca foi mudado. Jesus não deu esmola para ele, mas deu uma ordem: levanta e anda. Eu estou debaixo dessa ordem, por isso eu estou de pé. Eu estou debaixo dessa ordem, por isso eu vou pregar. Eu estou debaixo dessa ordem, por isso eu vou cantar. Porque chegou um dia em que Deus não vai transformar o ambiente sem antes transformar o habitante. Amém, igreja? Eita. Concluindo, o texto diz que ele vai lutar. Ele não sabe, olha que coisa. Jacó não sabe, Jacó não conhece quem está lutando com ele. Mas quem está lutando com ele sabe quem é Jacó. Há uma guerra, você pode não saber quem ele é, mas ele sempre soube quem é você. Começou a batalha e Jacó não vai chamar ajuda. A guerra está travada. Jacó ficou só e lutava com ele um varão. Eu gosto disso aqui, porque é um varão sem nome. É um varão que não tem nome. Meu Deus. É um varão que não tem nome. É um varão que não tem nome, mas está gerando mudança. Então às vezes as maiores mudanças que você pode gerar em alguém, você não precisa ter nome. Entende? A menina que Naamã levou para casa dele não tinha nome. A menina não tinha nome, mas tinha direção. Então é melhor ser pequeno, mas ter uma relevância grande, ter uma singularidade grande, do que ser grande e não ter relevância nenhuma. E aqui, olha que coisa. O varão não tem nome, mas está lutando. Quem foi que disse que você precisa ter nome para pregar? Quem foi que disse que você precisa ter nome para entrar dentro de um propósito? Quem foi que disse que você precisa ter nome para fluir em Deus? Tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você precisa está nele. Tudo que você precisa. Olha que coisa. Ele pode te mudar, te moldar, para depois te mover. Quando ele te muda, ele te molda. E quando ele te molda, ele te move. O varão não tem nome, mas está lutando. Jacó está lutando com ele até o dia raiar. Agora a conclusão, está escrito. Versículo 24. Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um varão, até que a alva subia. Guarda uma coisa. O varão não tem nome, mas está guerreando. Gente, eu acho isso interessante. Porque todas as vezes que Deus se fez de homem, deu certo. Mas todas as vezes que os homens tentaram fazer de Deus, deu errado. Você nunca vai ser quem Deus quer que você seja, enquanto você não deixar de ser quem você ainda é. Você só pode ser quem Deus quer que você seja quando você deixar de ser quem você é. Anote isso. Deus só pode fazer nascer um Israel quando você permitir Deus matar um Jacó. Você pode não ser quem você sonhou em ser, mas você está proibido de voltar a ser quem um dia você foi. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E o que Deus está dizendo Deus não mudou o cabelo de Jacó, Deus não mudou a aparência de Jacó, Deus não mudou a roupa de Jacó, porque a mudança não foi de fora para dentro, a mudança foi de dentro para fora. Por fora você pode continuar igual, mas por dentro haverá uma mudança. Não tem como encontrar com Deus e continuar o mesmo. Não tem como encontrar com Deus e permanecer da mesma forma. Não tem como encontrar com Deus e continuar andando do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas. Fernando, eu recebo a autoridade dos céus para dizer para alguém agora. Na velha aliança Jeremias falou, Lamentações 5:21, Senhor, renova os nossos dias. Mas na nova aliança mudou. Paulo não pede a renovação de dia, Paulo diz, Senhor, renova o nosso entendimento. Por que na velha aliança renovação de dias? Porque quando renova dias é para você voltar a viver aquilo que você viveu no passado. Mas quando fala de renovação de mente é para preparar sua mente para viver aquilo que os seus corpos nunca vivenciaram. Deus está renovando o nosso entendimento para desfrutar da boa,
da agradável e da perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus você poderá desfrutar e viver uma vida que você nunca vivenciou perto dos homens. Às vezes a maior mudança vai ser quando você aprender a separar de grupos de pessoas. Você vai ter que aprender a ficar só com Deus. O que me deixa triste nessa pandemia toda é que algumas pessoas ainda não aprenderam nada. Porque para nascer um Jacó tem que morrer, para nascer um Israel tem que morrer um Jacó. E Deus está dizendo para alguém hoje, algumas pessoas ainda me dizem, eu estou com saudade do culto. Gente, desculpa, mas quem sente falta de culto é porque não tem relacionamento. Por quê? Porque porque você vai no culto por causa de quem? Não é por causa de Deus? Então, se eu tenho relacionamento com Deus, eu não preciso de estar em lugar nenhum. Jesus diz, quando orares, entra para dentro do seu quarto e fecha a porta. Eu sei que essa pandemia vai acabar e essa crise vai acabar. A questão não é quando ela acabar. A questão é, quando ela acabar, o que vai começar em você? Você não pode sair dessa situação sem ter aprendido nada. Você não pode sair dessa situação sem nada ter lidado com você. A maior tragédia dessa pandemia não vai ser quando nós tirarmos as máscaras. Porque vai ter muitas pessoas que vão tirar a máscara, mas vai continuar mascarados. Muitas pessoas só colocar uma máscara em cima da outra. Eles já estavam mascarados, só colocou uma máscara em cima da outra. Só que Deus está dizendo, eu enxergo por trás das máscaras. Não adianta você ter a aparência de Israel, mas ter o caráter de Jacó. Deus não quer mudar a sua aparência, porque mudar a aparência, a Avon, qualquer outra empresa muda. Mas mudar o seu caráter, transformar e moldar você, somente Deus pode fazer. Está sozinho, mas estou lutando. O dia está subindo. E aí ele, vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Eu concluo dizendo que Jacó está ferido, mas está lutando. Jacó está manquejando, mas está lutando. Ele tomou uma na coxa, mas continuou guerreando. Ele segurou, porque tem muita gente segurando quem deveria ter liberado, e tem muita gente liberando quem deveria ter segurado. No final de tudo, Jacó fala, só estou te segurando porque eu quero ser abençoado. Até quanto você está disposto a guerrear por causa de uma bênção? O problema é que nós estamos mais agarrados à bênção do que aquele que pode nos gerar uma grande bênção. A maior bênção que nós podemos receber é a mudança de vida. Primeiro João diz que essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Nós precisamos estar fundamentados nisso. Agora, engraçado que o varão tocou nele por fora e ele foi mudado por dentro. E nessa noite Deus está nos tocando por dentro para nós refletirmos a glória de Deus por fora. Se tiver alguém do seu lado e se você quiser fazer isso para ele, fala. Eu queria que você dissesse para alguém assim, ó, Deus só precisa de um toque. Diga para ele. Fala para ele assim, ó, você só precisa de um toque. O anjo não ficou tocando em Jacó na cabeça, do coração. Não. Foi só um toque. E detalhe, tocou na coxa. A coxa fica do lado. Por quê? Porque Deus sabe qual é o lado que ele pode te tocar. Deus sabe qual é o lado que se ele te tocar, ele não te mata, mas ele te muda. É engraçado, se tem uma luta, automaticamente Jacó deve ter tocado nele. Jacó tocou nele, não mudou nada nele, mas quando ele tocou em Jacó, tudo foi mudado. Vocês não estão aqui, mas guarda uma coisa, Deus só precisa tocar você em uma vez. Um toque de Deus pode mudar você todos os dias, todas as semanas. O que muita gente está precisando nessa noite não é de um milagre. O que muita gente está precisando nessa noite não é de dinheiro. O que muita gente nessa noite está precisando não é de nada a não ser de um toque divino. Você só precisa de um toque divino. Se ele tocar, essa depressão não vai permanecer em você. Se ele tocar, essa depressão não vai permanecer te trancando. E o mais interessante é, ele não te achou livre para te fazer preso, mas ele te encontrou preso para te fazer livre. Jesus tem a chave que pode soltar você das suas cadeias agora. Bendito seja Deus. Há um ambiente glorioso aqui. Há uma presença nesse lugar. Há uma presença nesse ambiente. E Deus está dizendo, eu quero tocar. Eu preciso tocar em você. Porque você está em um lugar que você não pode sair daqui sem antes ser tocado. Você precisa ser tocado por Deus, não pelos homens. Porque os homens já te tocaram e você continuou o mesmo. Jacó encontrou Labão, encontrou todo mundo e continuou o mesmo. Mas quando ele encontrou com um varão, e esse varão é o mesmo que está aqui, é o mesmo que está aí. Quando esse varão tocou, glória a Deus, glória a Deus. Na verdade, quando ele entrou Jacó. Mas quando ele saiu Israel. Para um Jacó nascer, basta que um Isaac e uma Rebeca se encontrem. Mas para um Israel ser formado, basta que um Jacó encontre com Deus. Você não pegou isso? Para um Jacó nascer é necessário 9 meses.
Mas para um Israel nascer, Deus só precisou de uma noite. Deus só precisa de uma noite. Na verdade, aquele ali foi uma guerra. E eu não sei se isso vale um glória, mas em uma guerra a probabilidade de alguém morrer é muito grande. Pois naquela noite morreu um Jacó para nascer um Israel. Aquele lugar era um val, né? Lugar de expurgar. E detalhe, quando Jacó entra, ele entra de um jeito. Mas quando ele sai, na verdade, Jacó é uma semente. Por quê? Porque a semente nunca sobe da mesma forma que ela desce. Quando Jacó entrou, ele entrou de um jeito. Aleluia. Mas quando ele saiu de outro jeito. E detalhe, a semente, para ela germinar, ela precisa morrer. Eu gosto muito de falar que quando os irmãos de José pegaram José e colocaram ele dentro de uma cisterna, arrumaram uma cisterna, um buraco, pegaram José e colocaram lá dentro. Que interessante. Porque toda semente para você plantar, você cava um buraco, pega a semente e joga ela lá dentro. Então, se tem alguém armando a cova para você hoje, fala para ele, me joga agora. Porque Deus pode estar usando esse processo para te alinhar um propósito. Toda semente para ser germinada precisa ser sepultada, precisa ser enterrada. E detalhe, os irmãos de José só estavam empurrando ele para o propósito. Porque quando José entrou, ele entrou como semente, mas quando saiu, saiu como uma árvore de governo. E os mesmos irmãos que tentaram matar José, depois foi José que cuidou dos próprios irmãos. Então, as pessoas que você está desprezando hoje podem ser as mesmas pessoas que um dia vai acolher você amanhã. Aí, Jacó está na guerra. E aí, quando ele vai segurar o anjo, vai dar uma na coxa dele. Foi só um golpe. E deslocou a coxa, separou. É engraçado que não quebrou. Deslocou, saiu do lugar. Jacó segurou e disse, me solta. O varão disse, me solta. Ele disse, eu não solto, senão me abençoares. Aí a pergunta. O varão olha para ele e fala, qual é o seu nome? Porque do seu caráter eu já sei. Eu quero saber se você vai falar do seu nome. Porque pro seu velho pai você falou que era Esaú. Agora e para nós, qual é o seu nome? Jacó não pode mentir. Porque é uma guerra que ele não consegue prevalecer. Você pode começar a guerrear com Deus, mas você não vence. Aí ele vira e fala, meu nome? Até agora é Jacó. Ele disse, disseste bem. Ou seja, vai mentir não, né? A partir de agora estou mudando seu nome. Não se chamarás mais Jacó, e sim Israel. Meu Deus. Gente, isso é muito profundo. Porque a batalha não está gerando para Jacó um troféu. A batalha não está gerando para Jacó uma medalha. A batalha está gerando para Jacó um nascimento. A batalha está gerando para Jacó um novo homem. A batalha está gerando para Jacó uma transformação. E eu não sei até quanto você está disposto a lutar por uma transformação, mas Deus está dizendo, eu estou pronto a te mudar. Eu estou pronto a te mudar. Você quer ser mudado? Eu estou pronto a te mudar. E outra coisa, Deus mudou o nome de Abraão. Mudou o nome de Abraão. Abraão, você vai ter muitos filhos. Concluo agora. Você vai ter muitos filhos. Mas Senhor, minha mulher é estéril. Deus é lindo. Ele não te faz promessa quando você pode. Ele te faz promessa quando você não pode. Deus falou que Abraão ia ser pai de multidões quando ele não tinha nenhum filho. Então Deus não vai falar que você vai ter muitas coisas quando você já tem algo. Deus vai falar que você vai ter quando você não tiver nada. Aí Deus fala, vou mudar o seu nome de Abrão para Abraão. Onde é que foi a mudança? Foi uma simples. Na verdade não foi nenhuma mudança, foi um acréscimo. Deus só colocou mais uma letra. Era Abrão, agora é Abraão. Colocou uma letra A, Abraão. Acrescentou. Por que acrescentou? Porque para homens de fé Deus não tira. Para homens de fé Ele acrescenta. Só que quando o anjo falou para Sara, você vai ter um filho, ela começou a rir. Eu ter filho, velha? Porque quando você pode, Deus está fora. Mas quando você não pode, Deus está dentro. Não, você vai ter um filho. Exatamente porque você não pode, é exatamente porque você vai ter. Só que como você riu, vamos mudar seu nome. Aí agora o nome dela era Sarai. Aí ao invés de Deus acrescentar, Deus vai e tira. Abraão, Deus não tira, Deus acrescenta. A letra A, Abrão, Abraão. Sarai, Deus não acrescentou, Deus tirou. A letra I, última letra do nome. Tirou a I, então ficou Sara. Aí falou, opa, Abraão e Sara. Agora eles vão ter um filho. E quando o menino nasce, a primeira letra do nome do menino é a letra I. Tirou da mãe a letra I
e tirou a letra A de Abraão também e colocou Isaac. E agora a letra I, a última letra do nome de Sara está no primeiro nome de Isaac. Ou seja, tirando dos pais e colocando nos filhos. Porque existe coisas que você dá, mas existe coisas que você transfere. E Deus está dizendo, o que Ele não fez na vida dos seus pais, Ele pode fazer na sua vida e na vida dos seus filhos. Porque o que Deus não fez em Abraão, Ele fez em Isaac. O que Deus não fez em Isaac, Ele fez em Jacó. E o que Deus não fez em Jacó, Ele fez em José. O que Deus não fez na vida dos seus pais, Ele pode fazer na sua vida. E o que Deus não fizer na sua vida, Ele pode fazer na vida dos seus filhos. Está havendo uma mudança nessa noite. Está havendo uma transferência de autoridade. Está havendo uma transferência de legado. O que os seus pais não tinham no campo da fé, Deus está dando você nesse momento. O que os lugares celestiais que os seus pais não entraram em níveis de revelação, Deus está levando a minha geração para esse nível de comunhão e esse nível de revelação. E a conclusão é Abraão e Isaac. Aí Deus muda o nome de Abraão, muda o nome de Sara, mas não muda o nome de Isaac, porque Isaac é sorriso. Deus não quer mudar a sua alegria. Porque Isaac é a promessa. E se tem uma coisa que Deus não muda, é a promessa. Deus muda quem vai receber a promessa. E detalhe, Abraão só tem Isaac depois que Deus muda o nome dele. Sara só tem Isaac depois que Deus muda o nome dela. Então, para você desfrutar de algumas promessas, Deus vai precisar mudar alguma coisa. Só que agora vem Jacó. Deus muda o nome de Abraão, muda o nome de Sara, não muda o nome de Isaac. Mas aí quando chega Jacó, aí qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Para Abraão mudei uma letra, para Sara mudei uma letra. E comigo vai ser uma letra também? Não, Jacó, para você não. Porque tem gente que Deus só precisa mudar uma coisa na vida dele, uma área. Agora tem gente não, que Deus tem que tirar tudo e fazer de novo. Ei, tem pessoas que Deus sabe, só precisa mudar isso aqui uma vida dele. O coração dele é bom, a mente dele é uma mente boa, só precisa mudar isso aqui nele, ó. Mas tem gente não, que Deus tem que desfazer tudo que estava construído e reconstruir um edifício onde havia um labirinto. Meu Deus, eu anotei algo para falar para vocês e quero terminar concluindo dizendo algo. Jacó era o segundo. Jacó era o segundo. Como assim Jacó era o segundo? Porque quando Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu segundo. Eu e Fernando estava vindo de lá de Belo Horizonte para cá, conversando, de Contagem, falando. Quando Esaú saiu primeiro, Jacó segurou ele. Jacó está atrás, ele era o segundo. Aí quando Esaú chega do campo cansado, porque você não pode tomar decisões com a mente cansada, porque decisões definem destinos. Esaú olhou para Jacó e Jacó falou assim: você quer trocar? Eu te dou um prato de lentilha e você me dá a primogenitura. Esaú falou: eu topo. Não foi Jacó que roubou dele, foi uma troca. Esaú não valorizou o que era eterno. Então Esaú estava dando para Jacó aquilo que era de cima, e Jacó estava dando para Esaú aquilo que era de baixo. Então para Esaú, naquele momento, o que mais valia era o que vinha de Jacó. Mas para Jacó o que mais valia é aquilo que vinha de Deus. E detalhe é, Esaú chegou como primogênito e saiu como segundo. E Jacó chegou como segundo e saiu como primeiro. Anota isso. Não lute para ser o primeiro, lute para ser o segundo. Deus sempre teve um negócio com o segundo. Deus tem um negócio com o segundo. Mas isso aí que você está falando isso é antibíblico, não é não. Primeiro, a morte dos primogênitos. Os primogênitos são os primeiros, lá no Egito. Lembra? E aí o detalhe, por que Deus tem um negócio com o segundo? Porque Esaú nasceu primeiro, e Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Mas depois da bênção, a Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Porque Deus tem um negócio com o segundo. Porque o primeiro rei de Israel, Deus rejeitou. Mas o segundo rei de Israel, Deus disse: esse aí é segundo do meu coração. Eu sei que vocês não estão aqui. Quando todo mundo falava: não, João Batista é o primeiro, ele falou: não, gente, eu não sou o primeiro não, mas o que está vindo após mim, o segundo está vindo aí. André chegou para Jesus e Jesus não mudou nada em André. André foi lá e chamou Pedro. Quando Pedro chegou, que era o segundo, Jesus falou para Pedro: estou mudando seu nome, agora vai ser Pedro, pedra. De repente vem Filipe. Filipe chega e Jesus não muda nada em Filipe. Filipe vai e traz Natanael. Jesus olha para Natanael e fala: Natanael, você vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Só 2 pessoas viram os céus abertos e anjos subindo e descendo: Jacó, Gênesis 28. E João, capítulo 1, versículo 51. O segundo,
E para fechar de vez, o detalhe é, Elias fez muito milagre, mas só fez milagre vivo. Agora o segundo discípulo, Eliseu, fez o dobro. E detalhe, o Deus tem um mistério com o número 2, com o segundo. Por quê? Porque o primeiro Adão gerou morte, mas o último Adão, ou o segundo Adão, como você queira, nos gerou vida. O primeiro Adão, quem matou ele foi o corpo, a mulher. Mas o último Adão não, foi a cabeça que gerou vida para o corpo. O primeiro Adão estava no Éden e saiu, mas o último Adão nos tirou do império das trevas para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então não queira primeiro, continue sendo segundo ou último, porque os últimos serão os primeiros. O que você precisa entender é o que Deus tem reservado para você, ninguém vai desfrutar na sua frente. Jacó, quando entrou no Val de Jaboque, aquilo ali era um nascimento. Por que era um nascimento? Porque quando ele entrou estava um riacho. Riacho é água, é quando a bolsa se rompe. E toda vez que uma mulher vai dar à luz tem uma guerra, porque é dores. Então Jacó vai nascer em guerra. E aí a Bíblia diz que ele lutou até o dia clarear. E quando uma mulher que ela vai gerar o filho, o que a gente fala? Fulano deu à luz. Porque a criança está saindo de um ambiente escuro e está indo para a claridade. Ou seja, quando Jacó saiu do Val de Jaboque, foi um nascimento. E a prova que foi um nascimento, porque toda criança quando nasce, a primeira coisa que a gente dá para ela, um nome. Então foi um nascimento, porque quando Jacó saiu do Val de Jaboque, ele saiu com nome. Por quê? Porque uma semente nunca sobe da mesma maneira que ela desce. Então quando ele entra como Jacó. Mas quando ele sai... E aí eu vejo isso no Novo Testamento, quando Paulo está indo para Damasco, e um resplendor de luz o cercou e ele caiu. Foi a queda mais top da Bíblia, porque ele caiu como Saulo, mas quando se levantou como Paulo. Porque o nome Saulo significa grande, e o nome Paulo significa pequeno. Então quando ele era grande, quem usava ele era o pequeno. Mas quando ele se tornou pequeno, quem passou a usar ele foi o grande. Então não queira ser grande, continue pequeno. Porque Paulo diz que Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Golias tinha tamanho, mas não tinha unção. Davi não tinha tamanho, mas... O que um batalhão não resolveu em 40 dias, com espada, com lança, com flecha, Davi resolveu em um dia com uma pedrada só. Porque o segredo não está no seu tamanho, e sim na sua essência. Aí quando Paulo levantou, ele levantou enxergando diferente. Aí está nascendo um apóstolo, porque agora eu estou mudando o nome dele. Era Saulo, agora vai ser Paulo. Porque quando ele caiu enxergando como Saulo, religioso. Mas quando ele levantou, que Ananias chegou e orou para ele, os olhos abriu. Na década de 80, os cientistas falaram que para uma criança abrir os olhos era necessário 3 dias. Para a criancinha abrir os olhos. E Paulo fica 3 dias cegos. E no 3º dia a escama caiu e ele começou a ver. Então Deus não está abrindo a sua razão, Deus está abrindo a sua visão. Deus não quer te dar um novo óculos, Deus quer te dar uma nova visão. Visão não é você enxergar quem você era, visão é você enxergar quem Deus quer que você seja. E guarde uma coisa, Deus só falou para Jacó quem que ele ia ser quando ele falou para Deus quem ele era. Então quando você fala para Deus quem você é, Deus vai falar para você quem você ainda pode ser. Última aplicação e a gente ora. O texto diz que Jacó vai sair do val manquejando ou mancando. Ele entrou andando de um jeito e saiu andando de outra forma. Porque não tem como encontrar com Deus e continuar andando do mesmo jeito. Ele sai andando, maquejando, e todo mundo olha e fala: olha, tá vindo um homem ali torto, todo empenado. E Jacó: não, gente, vocês estão me vendo de fora para dentro, porque por fora eu estou torto, mas por dentro eu entrei num nível de alinhamento. Deus me alinhou nessa noite. Engraçado, já a mulher de Lucas 13 entrou toda torta, mas com Jesus, que a graça, ela foi alinhada. São 2 polos. Na lei, ou na estação passada, Jacó é mudado por dentro, isso reflete nele por fora. Agora essa mulher é transformada por dentro e por fora. Então não tem como encontrar com Deus e mudar e continuar o mesmo. O varão muda Jacó e agora muda essa mulher. Aí quando Jacó está saindo, as pessoas não esperavam que ia encontrar o mesmo. Pensavam que ia encontrar o mesmo, melhor dizendo, vai ser o mesmo. Mas não sabia que agora ele tem um novo nome. Mas mais do que ter um novo nome, é ter um caráter moldado.
Gênesis 35, a Bíblia diz que Deus encontrou Jacó num caminho. Jesus é o caminho. E diz o texto que Deus falou: a partir de hoje o seu nome será Jacó. Não mudou em Gênesis 32, não. Mudou em Gênesis 32, mas foi registrado em Gênesis 35. Porque eu posso dar um nome para o meu filho hoje, mas eu preciso ir lá registrar. Porque quando Deus... Mas por que duas vezes? Porque quando Ele fala, Ele confirma. Mas o nome foi o mesmo. Aí Jacó está saindo. Só que em Gênesis 33 ele vai encontrar com o irmão. O irmão queria matar ele porque ele foi abençoado no lugar do irmão. O irmão estava com a mágoa. E o irmão nunca mais evoluiu, porque quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução. Aí quando Jacó está aproximando, o irmão quer matar ele, quer acabar com ele. Mas quando Esaú aproxima, a Bíblia diz que Esaú abraçou, beijou e chorou. Eu li isso por várias vezes e não entendi. Se alguém quer matar o outro, quando encontra com esse outro, o que faz? Mata logo. O Esaú abraçou, beijou e chorou. E é muito simples. Por que Esaú abraçou, beijou e chorou? Porque ele queria matar Jacó. Mas quando ele aproximou, viu que era Israel. Então quando as pessoas aproximarem de você, após esse encontro, você não pode encontrar com seu irmão sem antes encontrar com Deus. Porque a mudança que você vai gerar nos outros é reflexo da mudança que Deus gerou em você. É por isso que Jesus disse, quando Pedro perguntou: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? E Jesus disse: 70 vezes 7. Jesus disse 70. Pedro falou 7 vezes. Pedro perguntou: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7. Jesus: não, é 70. Na nossa matemática, a ordem do fator não altera o resultado. Tanto 7 vezes 70 ou 70 vezes 7, o resultado é o mesmo. Só que na nossa matemática, o 70 fica em cima e o 7 fica embaixo. Porque 7 é a dimensão de Pedro, mas 70 é a dimensão de Jesus. E a dimensão do céu é muito maior do que a dimensão da terra. Aí o resultado é o mesmo. Aí Pedro vira e fala, Jesus fala: é 70. Por que Jesus falou 70 vezes 7? Porque Salmos 90:10 está escrito que a vida do homem dura até 70 anos. E se você olhar bem, a semana tem 7 dias. Então enquanto Pedro estava falando de uma semana, Jesus estava falando de uma vida inteira. Porque não tem como você ser perdoado por Deus sem antes perdoar os homens. Quem não perdoa não pode orar o Pai Nosso, porque Jesus perdoou quem o matou, e a gente não consegue perdoar nem quem nos feriu. Que os céus abençoem a sua vida neste momento. Que a presença de Deus esteja sobre a sua casa nesse exato momento. Libere as suas mágoas, joga isso para fora, e Deus vai colocar uma alegria no seu coração que você nunca desfrutou em toda a história da sua vida. Que Deus abençoe vocês. Se tiver alguém nos assistindo aí nesse momento que queira entregar sua preciosa vida para Jesus, que queira confessar Jesus como Salvador, que queira ser recebido pelo Pai, que queira ser recebido pelo reino dos céus. Se você que está afastado do Evangelho, mas entrou nessa live e está ouvindo a palavra de Deus e quer entregar sua vida para Jesus, o tempo é esse, o momento é esse. Tudo que está acontecendo faz parte do relógio escatológico. O relógio está girando e é a meia-noite que vai ouvir-se o grito. Então nós estamos adentrando em uma estação escatológica. E a pergunta é: se o noivo vier, a sua lâmpada está preparada? Porque antes de você preparar a sua lâmpada, você precisa se preparar como noiva. Porque noiva não vai encontrar com noivo de qualquer maneira. Cabelo vai cair. Você nunca vai ver uma noiva despreparada. Na verdade, quando a noiva vai casar, Fernando, meu amigo tecladista, antes dela preparar a roupa, ela prepara a mente. Ou seja, a preparação de dentro para fora. E a pergunta é: se Jesus vier agora, ou se você partir agora, onde você vai passar a sua eternidade? Entende? Quem for para o inferno sempre vai lembrar do céu. Agora quem for para o céu nunca vai lembrar do inferno. Então eu volto a dizer: decisões definem destinos. Ou você continua sendo quem você é, ou você insiste em ser quem você ainda é, ou você hoje alcança para um nível de mudança para você ser quem você nunca foi. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você escreve aí: eu quero, escreva: eu quero. Se você que está afastado quer retornar para os caminhos do Senhor, porque você pode estar longe do Evangelho, mas o Evangelho nunca esteve longe de você, você pode escrever só assim, ó: eu quero. E nós vamos orar por você agora, para que os céus alcancem a sua vida, para que os céus alcancem o seu coração, para que os céus alcancem a sua alma, para que os céus alcancem a sua casa, para que os céus alcancem os seus relacionamentos. E entenda, após essa quarentena nós vamos dar uma resposta para o mundo.
Tudo que o mundo precisa ouvir está nos lábios da igreja. Quando você sair do secreto, você tem que sair melhor do que o que você entrou. Essa quarentena está nos alinhando, Deus está nos alinhando, porque toda mulher, quando ela fica grávida, que ela ganha um filho, ela fica de quarentena. Então essa quarentena é para mostrar para o mundo que a igreja está gerando algo no Espírito. Pai das luzes, nós te agradecemos. Pai das luzes, nós te louvamos por esse momento. Eu não sei aonde essa palavra está chegando, mas tu sabes. Que esse coração seja uma manjedoura que possa abrigar esse evangelho de reino. Pai, abençoa essa família, abençoa este lar, esse homem que está enfermo, Pai. Essa mulher que está enferma, que o Senhor venha tocar agora pelo poder da sua presença e da sua palavra. Pai, restaura a família de cada um neste momento. Nós colocamos essa nação nas tuas mãos. Colocamos os pastores, os líderes dessa nação. Nós colocamos o presidente dessa nação nas tuas mãos. O governo desse país. Pai, que a sua mão esteja sobre o Brasil. Que o Senhor possa alinhar a sua igreja, Pai. Que nós possamos estar em direção ao altar. Que nós possamos ser, Pai querido, alinhados nesses últimos dias. Que o seu reino possa ser estabelecido em nós. Que as nossas atitudes a partir de agora sejam as atitudes de quem a gente encontra todos os dias. Que sejam atitudes de reino e não de religião. Abençoe agora, Pai. Eu quero colocar nas tuas mãos a esposa do pastor Rafael Belo, Natália Belo, onde estiver agora. Que o Senhor alcance agora. Toca, Senhor Deus, na carne, no sangue, nos ossos, nos nervos, fazendo algo extraordinário que os homens não podem fazer. Eu abençoo a vida da Eliane Ramos. Abençoo a cidade de Nova Serrana, o pastor Eduardo Alves Freitas, a sua esposa irmã Jaqueline, a toda a igreja dessa cidade. E que a mão do Senhor esteja perpetuamente sobre este lugar. E que as bênçãos dos céus recaiam sobre esse ambiente. E que teu nome seja glorificado hoje e sempre para a glória de Deus. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo convite.